A esferografia, na verdade, eu comecei a criar essa peça em função de um sonho que eu tive, que era eu brincando com bolinhas de gude. E aí eu acabei não dormindo, fiquei pensando na história, e eu tinha acabado de ler uns textos do Garcia Lorca, relendo o Yerma, e acabei criando uma série de grafias gerada por bolas de tênis, por bolinhas de tênis, entintadas de preto, e que de uma certa forma fazia um contraponto com o plano onde estava o texto do Garcia Lorca. A ideia de usar a esfera é porque já vinha também uma outra questão da esfera como plano, e não ela como agente no plano. Ela como pessoa da exposição. Então, a exposição acabou sendo montada com dois momentos, um momento bidimensional e um momento tridimensional. O momento bidimensional são esses planos que eu falei sobre os textos do Garcia Lorca, e o elemento tridimensional foi, de uma certa forma, um desenvolvimento de uma esfera e de esferas, que também são trabalhos que eu venho elaborando desde a exposição da Pinacoteca do Estado, há 4 anos atrás. No fundo, eu acho que eu uso uma organicidade do movimento. Esse movimento está programado, os planos foram programados. A gráfica, de uma certa forma, foi definida não de forma aleatória, mas de uma forma incisiva, né? Onde eu uso a organicidade do movimento da esfera. E aí é que eu chamo de esferografia, né? Porque é uma gráfica que só dá para gerar com a esfera. Com um pincel ou com um lápis, ele vai ter uma rigidez que eu não consigo desta outra forma. Então, o contraponto está exatamente nisso, né? Em fazer um elemento orgânico e maleável conversando com o elemento rígido programado. No fundo, é um pouco a essência do meu trabalho há muitos anos. Não, eu acho que o Garcia Lorca é um dos contrapontos. Eu acho que o tema central é o movimento preto, é o movimento da bolinha, é o movimento que a esferografia faz no plano, e no fundo tem a ver com o Bach pelo uso do contraponto. Eu acho que no fundo, aliás, em essência, o meu trabalho ele tem um elemento baquiano, vamos dizer assim, e tem um elemento meio Villa-Lobos, que é essa voracidade um pouco pela forma mais agressiva. A grande escultura dessa exposição, ela chama-se Esfera, e é uma esfera vermelha grande que frutifica dentro da galeria. E ela é invasora, ela ocupa um espaço invasor dentro da galeria, que é o que eu queria. Eu queria que a esfera realmente tivesse uma escala em que questionasse a escala humana dentro do espaço da galeria. É um pouco uma questão, e a partir daí vem um outro elemento bidimensional, que são as esferografias com o texto do Garcia Lorca, que obriga uma certa intimidade do observador com o objeto em si. Ou seja, há uma brincadeira aí de status de chegada do observador. Quer dizer, ele entra num espaço em que ele é violentamente absorvido pela cor vermelha e pela forma,
e ele adentra neste plano onde acontece um outro momento da esferografia. Então, há um terceiro elemento também na exposição, que são objetos que rodam na parede com pequenas esferas que mudam de posição. Na década de 60, eu faço uma série de objetos que são esculturas redondas, onde o observador tinha que agir junto, ele tinha que rodar essas peças no chão, e elas eram em aço inoxidável e tinham elementos que circulavam dentro dela, né? Depois eu fiz uma versão para a parede, né? Essas peças participaram da uma exposição importante na década de 60, que é a Jovem Arte Contemporânea, do Museu de Arte Contemporânea. Era uma mostra importante na época. E depois eu fiz as peças, exatamente os rotondos de parede, que eram peças onde o observador interferia, rodava, para criar sua própria composição. A questão não era nem tanto lúdica, mas muito mais de ele interferir no desenho final do objeto. Como que o observador pode interagir no desenho da obra, né? E é um pouco por aí, né? Havia essa preocupação da interação, de fazer com que ele saísse da posição passiva e fosse para a atividade ativa, né? Eu cito Platão, quando Platão fala sobre a esfera, sobre a androginia da esfera, não é à toa, né? Exatamente por conta dessa questão da atividade e da passividade. Não, eu acho que essa exposição tem um caráter meio catalisador do meu trabalho todo, né? Porque entram alguns elementos que de uma certa forma se repetem durante os últimos 50 anos, mas que eu acho que agora essa exposição de uma certa forma mostra o resultado. Qual foi a resultante desses 50 anos? E por incrível que pareça, apesar de formalmente possa parecer alguma coisa diferente, não é nada diferente do que eu fazia em 69, 67.